Como disse, as partes 1 e 2 são importantes para que a gente possa ver o aspecto científico, que é a parte neurológica, né? O entendimento do funcionamento do cérebro, né? As armadilhas, vamos dizer assim, que o cérebro é capaz de fazer, as falsas memórias. Também nós vimos países onde a reencarnação ela é uma realidade, né? Onde nós temos uma maioria aí da população reencarnacionista, enfim, essas duas partes são importantes. Agora, essa parte aqui, a parte final, né, realmente a parte onde eu vou trazer para você um ensaio que eu fiz lá para os anos 2002, se não me engano, e aí eu vou contar rapidinho por que eu fiz, né? Desde cedo, como eu já tenho narrado, eu comecei a ter lembranças de coisas, de lugares, de pessoas que não conhecia aqui, né? E, bom, aí tendo uma base católica, tendo estudado em colégio de freira, né? Todos os meus ritos, até hoje, se eu tiver que fazer alguma coisa, é na Igreja Católica. Por quê? Porque é a minha base, é onde eu me formei, fiz a primeira comunhão, enfim. Casei na Igreja Católica, né? Mas hoje eu sou espiritualista. Isso para mim não há problema nenhum, tá? Então, em 92, mais ou menos, os meus filhos estavam fazendo o catecismo para a primeira comunhão. E um dia na missa, o padre falou, não lembro bem o sermão, mas aí de uma certa hora ele falou: nós vamos ressurgir com a nossa própria carne. Nossa! Aquela fala na mesma hora me angustiou. Por quê? A ressurreição eu já via como uma coisa não lógica, né? Imaginar um espírito ali dormindo, sem evoluir. A reencarnação já vinha para mim como natural, só que eu estava ali num confronto. Eu estava dentro de uma igreja católica que segue a ressurreição como doutrina e, né? Então, nossa, como é que é isso? E aí, foi daí, desse episódio em uma missa, que eu achei por bem pesquisar, estudar, para saber melhor. E que bom, porque desse estudo me tirou essa angústia. Então hoje eu posso falar, e acredito eu que você também vai ver, que a ressurreição e a reencarnação são etapas de um mesmo processo evolutivo. Então, tranquilo, sem conflito. Como nada se faz sozinho nesse mundo, eu acredito a possibilidade de ter feito esses estudos a duas pessoas. O Dr. Hermínio Miranda, do Instituto Psicobiofísica de São Paulo, e ao editor da revista Visão Espírita, Alamar Regis de Carvalho, que recebeu e tratou com muito carinho o meu ensaio, que foi publicado em 2000 na sua revista. Também quero deixar aqui o registro de como ele não foi apoiado no seu pioneirismo na época, pela grande parte dos espíritas. Ele chegou a desabafar essa mágoa, né? Porque ele trazia uma visão mais ampla da espiritualidade. Ele foi pioneiro por conta disso. Mesmo sendo uma revista espírita, ele convidou diversos segmentos, né? Por exemplo, aqui, ó,
Essa é a edição em que está o meu ensaio, né? Então, ele, crente da Igreja Universal, recebe mensagem da irmã desencarnada. Pastor Neemias Mariem, um pastor autenticamente cristão, um homem verdadeiramente evangélico. E assim vai. Então, não havia essa coisa fechada, né? Só espírito para espírita, né? Espíritas para espíritas, enfim. Então fica aqui o meu agradecimento a esses dois valorosos seres humanos. Aqui eu trouxe esse esquema que eu acho que sintetiza a mensagem deste ensaio, desse trabalho. Você vê aqui como surge o espírito, né? O espírito como centelha, como parte do Criador. É lindo, né? E aí essa centelha vai para a Terra para um aprendizado, para uma sequência de aprendizados. E aí eu trago várias figuras simbólicas da diversidade sexual e de gênero, que é também importante. Então você tem aqui também, né, esse chamamento para a realidade da diversidade que o planeta traz, né? Diversidade na flora, na fauna, diversidade nos seres humanos. Um dos motivos de querer dar um aprofundamento maior a esse ensaio é que, na época, eu fui motivada por uma questão pontual. Eu estava dentro de uma igreja, nos ritos da religião católica. Então, todo o meu estudo foi buscando fontes na própria Bíblia. Por isso que não tem aqui citações de outras religiões. Por isso que eu quero me aprofundar, porque eu quero ampliar essa questão também para as outras religiões. Eu quero mostrar aqui para você como o espírito é visto dentro da Bíblia. Então, olha, em Gênesis 2, versículo 7, diz o seguinte: a vida é uma partícula de espírito infundida por Deus, a tal da centelha, não é? Em Eclesiastes 12, versículo 7, diz o seguinte: ao apagar-se a vida, o espírito volta ao Criador. E o corpo se dissolve na terra, de onde foi tirado. Gênesis 3, versículo 19. Antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte e se quebre a roda junto ao poço e o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, versículos 6 e 7. Você já parou para, depois de olhar no espelho, você já parou para pensar assim: eu me gosto do jeito que eu sou, com os defeitos que eu tenho, com peso, sem peso, magra, gorda, baixa, alta, com as minhas limitações. Já pensou nisso? Acredito que sim, né? Então, nem sempre a gente gosta daquilo que a gente vê. Mas, se eu te disser que essa pessoa que você ela só existe aqui. Então, as pessoas que não acreditam na reencarnação, em parte, elas estão certas. Eu não vou reencarnar novamente
eu, Sônia, nessa vida de século 20 e 21. Essa Sônia, cuja história foi construída a partir dos pais que eu tive, Ivonete e Fernando, ela só existe aqui, nessa vida. As coisas boas ou ruins que eu tenho vivenciado, que eu vou vivenciar, que eu vivenciei, vai ficar aqui. A morte física fecha o livro da personagem Sônia. A primeira vez que eu me toquei com isso, eu fiquei triste. Eu falei, caramba, a gente só tem uma vida. A cada personagem que a gente vive é só aquela vida. Pode ser que a gente se reencontre em outra encarnação, mas o fato é que a pessoa que eu sou só existe no agora, nesta vida. Essa personagem que viveu e vive entre os séculos 20 e 21. Eu estou falando isso porque o tempo e o espaço, Então é muito importante para a gente entender essa questão da reencarnação, da ressurreição, é que nós só temos uma vida de cada vez para viver e não tem outra. O nosso espírito, ele vai continuar sua jornada e vem o esquecimento. Então tudo que essa personagem viveu vai ter talvez fragmentos, Como eu tenho da minha outra vida, mas não será aquela memória completa, até porque se nós tivéssemos essa memória completa, isso de repente daria um atordoamento, não é verdade? Enfim, então o que foi feito, o que deixou de se fazer, o que foi dito e o que ficou por dizer, fica na história dessa personagem. Dentro do contexto cultural e linguístico de uma cultura, uma palavra pode significar coisas diferentes, dependendo do contexto onde estiver inserida. Somente lendo o texto original e tendo conhecimento do contexto histórico-social pode-se saber de seu verdadeiro significado. Porque as palavras, gente, elas têm significados diferentes em cada época em que elas são usadas. A gente tem que observar isso. Não dá para você levar, às vezes, ao pé da letra, aquela palavra. Você tem que ver o contexto onde ela foi usada, onde ela foi criada, Quando foram criados os termos de reencarnação e ressurreição e o que significavam? Padre Luiz Sequinato, em seu livro Aqui Iremos, Senhor, explica que, abre aspas, carne é uma palavra que possui diversos significados na Bíblia. Aqui quer dizer criatura. Criatura. É o mesmo que falar creio na ressurreição do homem ou do ser humano. Fecha aspas. Gente, isso é fundamental. Fundamental. Tá? Para você entender o que é ressurreição. Não é da própria carne. É a ressurreição, é o ressurgir do espírito que volta ao Criador. A carne fica na terra. Ela cumpriu seu papel. Este corpo que deu vida a este espírito, esse corpo que nessa vida se chama Sônia, vai finalizar. E o espírito, ele vai continuar a jornada. Ou eu reencarno novamente para novos aprendizados, ou eu volto para o Criador. Entendeu? Sobre o corpo corruptível e a alma incorruptível, eu trago para vocês o teósofo Charles Webster Leadbeater. Ele diz o seguinte em seu livro O Credo Cristão. Esse livrinho aqui, olha, é fininho, ó, é fininho, O Credo Cristão que, abre aspas,
a razão nos mostra que o corpo corruptível não pode renascer. Por conseguinte, o que renasce é a alma incorruptível. Na Bíblia, em João 6, versículo 63, traz o seguinte: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Charles Webster Leadbeater foi sacerdote da Igreja Anglicana e bispo da Igreja Católica Liberal, escritor, orador, maçom e uma das mais influentes personalidades da sociedade teosófica. Ele nasceu em 16 de fevereiro de 1854, no Reino Unido, e faleceu em 1 de março de 1934. O conceito de ressurreição surge na história de Jesus, que vem ao mundo libertar os seres humanos do pecado iniciado por Adão e Eva. Isso está em Gênesis 3, versículos de 14 a 24. Abre aspas. Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Fecha aspas. Salmos 50, versículo 7. Somente o nascimento e morte de Jesus poderia trazer o bem de volta à terra e salvar a humanidade. E no credo encontra-se a fórmula da salvação. Aqui você vai ver o credo com as fontes de onde foi tirada cada frase, tá? Então, é o credo dos apóstolos ou credo apostólico. Diz o seguinte: Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, sofreu debaixo de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde voltará para julgar os vivos e os mortos. No Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então, você veja a composição do credo, tirado do Gênesis, Mateus, Lucas, Atos dos Apóstolos, Coríntios, Lucas, Hebreus, Timóteo, João, Éfesos e Éfesos. Né? Então, eu chamei aqui a atenção para a ressurreição da carne, tá? Que por décadas, desde que foi criado esse credo pela Igreja Católica, igreja criada pelos romanos, difundiu-se a crença de que ressuscitaríamos da carne. Então é hora da gente começar a refletir, como nós estamos fazendo aqui, né? Para podermos continuar a nossa oração, mas de uma forma correta, de uma forma melhor entendida, né? A versão que hoje se conhece do credo e que se usa como oração de fé foi tirada de 3 credos: o credo de Nicéia, Apóstolos e Atanásio. O credo de Nicéia é o mais antigo, redigido originalmente em grego no ano 325 d.C., no Concílio de Nicéia, recebendo modificações em 381 d.C. no Concílio de Constantinopla e em 589 d.C. no Concílio de Toledo. O Credo dos Apóstolos apareceu 4 séculos após o de Nicéia, recebendo esse nome
por acreditar-se conter 12 artigos, cada um escrito por um apóstolo, porém não há provas que confirmem essa teoria. O credo de Atanásio apareceu por último, por volta de 800 depois de Cristo, sendo considerado mera ampliação das formas anteriores. Essa parte, divergências doutrinárias, é a parte mais difícil. Por quê? Porque é o confronto, né, entre doutrinas, entre crenças, né? As pessoas e as lideranças religiosas, as instituições religiosas que defendem, acreditam na ressurreição, e aquelas que defendem, acreditam na reencarnação. Então, eu sempre coloco o seguinte: não há verdade absoluta. Esse trabalho foi uma conclusão minha, foi um estudo meu, que pode ou não servir para você, né? Então, ouvir, ler, pesquisar e comentar, que é importante. Nós estamos aqui dialogando, mesmo à distância. Colocar suas observações sempre de forma respeitosa. Tá ok? Então, acho que é um aviso importante para a gente mergulhar um pouco mais nessa parte. Ela está estendida do estudo original publicado, né? Mas ainda falta muita coisa, porque é complexo, porque é subjetivo. Tudo que é ciência humana, tudo que é do humano, né? Tudo que é vida é complexo, é difícil, né? Não é objetivo. Claro que quando a gente fala em ciência, a gente fala em método, a gente fala em teoria, a gente fala em investigação, né? Mas não dá para você chegar e se fechar em copas, como se diz, né? São provocações, costumo dizer isso, são provocações para a gente pensar, refletir, para ver se bate aqui dentro. Como a reencarnação, desde criança, bateu em mim. Independente da minha base católica que eu estava recebendo, de meus pais, e que até hoje me impacta, né? Como eu disse, a reencarnação, ela é um fenômeno que vem espontâneo na memória, né? Não é adquirido. Adquirido é a busca por entender, por buscar porquê daquelas memórias, se é uma armadilha do meu cérebro, da minha mente, ou se realmente tem sua legitimidade, que aquelas lembranças que não foram fruto de uma pescaria inconsciente de algum filme, de algum livro lido, né? Enfim, então vamos entrar aqui nos nossos estudos. Eu espero sempre que você goste e se provoque positivamente, sempre em busca do conhecimento. Para iniciar nossos estudos, eu trouxe a visão católica através de 2 padres e um missionário católico, né, sobre essa questão da ressurreição. O primeiro padre, que é um arcebispo de Palmas, no Tocantins, Dom Pedro Brito Guimarães, ele publicou em 2018, o que ele colocou em 2018 sobre a ressurreição. Ele falou o seguinte, depois eu coloco na íntegra na descrição o artigo. Gosto muito de pensar, pronunciar, escrever, crer, rezar e de viver a expressão eu creio. Como é bom e bonito crer. Nascemos para crer e cremos para viver.
Eu quero que vocês prestem bem atenção na palavra fé, tá? No conceito, na palavra, na força, né? Do que significa fé, tá? Então, nascemos para crer e cremos para viver. A fé na ressurreição é o maior ato de fé no cristianismo. A ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição são as fontes de esperança cristã. Deus mesmo, em todo o arco da história da salvação, progressivamente foi nos ensinando a dizer: eu creio. Somos discípulos de Deus, de Jesus ressuscitado. Ele é de fato a ressurreição e a vida. E ele cita Jó, capítulo 11, versículo 25. Como e porque ele ressuscitou, também nós ressuscitaremos. E a nossa mãe igreja, nesse sentido, ousadamente vai além. Ela, no símbolo apostólico, nos faz rezar: creio na ressurreição da carne. E no símbolo niceno-constantinopolitano, e espero a ressurreição dos mortos. Então, nessa fala do bispo, nessa colocação do arcebispo, né, a gente observa o seguinte: a Igreja Católica compara o espírito humano com Jesus, já iluminado, tá? Guarde isso. Depois vou dizer por quê, né? Não é do nada, né? Porque a doutrina católica coloca o espírito humano na mesma igualdade de Jesus. Ainda ele diz: a fé, abre aspas, a fé da igreja na ressurreição da carne tem Jesus como modelo. Pelo batismo, o cristão é inserido e incorporado à morte e à ressurreição de Cristo, e com isto é configurado a esta nova vida. Como Cristo ressuscitou, assim também nós ressuscitaremos no fim do mundo, voltando a unir nossa alma ao nosso corpo, para nunca mais se separar e morrer. Esta transfiguração do corpo para ressuscitar é preparada pela nossa participação nos sacramentos, especialmente na Eucaristia. Assim, o corpo de cada um de nós já é ressonância da eternidade. Antes de eu explicar o que é transfiguração, tanto no catolicismo quanto no espiritismo, eu vou fazer as outras colocações. O padre Paulo Ricardo, ele fala da transfiguração, também em 2018, em 24 de fevereiro. Abre aspas. Padre, sou católico e totalmente contrário ao espiritismo. Tenho notado que muita gente, por ignorância, está cada vez mais acreditando nesta doutrina. Sempre digo que se a pessoa acredita no espiritismo, deve jogar a Bíblia fora. Porque não encontrei nenhuma passagem onde Jesus menciona coisas do tipo morrer e se reencarnar para a evolução. Muito mencionado pelos espíritas. Nesse artigo, ele desconsidera a jornada, né, o trabalho dos espíritas, né, a importância da religião espírita, e assim como ele desqualifica a doutrina, né. E por último eu trago para vocês a colocação do missionário Vinícius Ribeiro, missionário da comunidade católica Shalom, em 6 de agosto de 2022. Ele publicou o artigo com o título O que é a transfiguração do Senhor? Qual é o significado desta data tão importante para a Igreja? Vinícius coloca que a transfiguração é a que traduz profundamente a teologia da divinização do homem.
No Tabor, Cristo transforma a natureza humana, escurecida em Adão, revestindo-a com seu esplendor. De forma concreta, se percebe que Cristo não se despe de sua divindade, mas reveste a humanidade de sua glória. Ilustrando o texto, ele colocou no seu artigo uma pintura muito bonita do Karl Heinrich Bloch, do século XIX, né? Ele nasceu em 1834 e faleceu em 1890, e ele fez essa pintura em 1872. Então, ilustrando o texto, a iconografia de Karl Bloch. A cena mostra Cristo, e assim explica Vinícius, que sobe com os 3 apóstolos ao Monte Tabor e lá se transfigura diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol. E aí ele descreve a transfiguração, né? Seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes tornaram-se brancas como a luz, tão brancas que nenhuma lavadeira do mundo poderia alvejá-las. Isso em Mateus 17, versículo 2, e, se não me engano, é Macabeus, capítulo 9, versículo 3. E Vinícius também explica a simbologia do Monte Tabor. Ele diz o seguinte: a montanha é, nas Sagradas Escrituras, o lugar da revelação de Deus. É precisamente no Horebe que Deus dá-se a conhecer a Moisés. Essa manifestação é como a transfiguração, expressa o desejo de Deus de dialogar com o homem, de tornar-se parte de sua vida. Diálogo é sinônimo de oração, amizade com Deus, conhecimento de Deus. É no alto do monte que Deus se revela. Para alcançar o topo, é necessário o caminho árduo. A subida do monte faz perceber que no meio do caminho existem pedras, espinhos, que a posse dos bens, tanto materiais como espirituais, pesa muito e pode impedir o homem de atravessar para chegar, ou melhor, para retornar a Deus. Também guarde isso, para retornar a Deus. O cenário do ícone é rochoso para expressar justamente essa realidade. Vamos lá. Sobre a transfiguração. Segundo Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, itens 122 a 123, a transfiguração de Jesus consistiu na modificação do aspecto de seu corpo físico, e a sua luz foi uma irradiação fluídica do seu perispírito. Na Bíblia Católica, Cristo sobe com os 3 apóstolos ao Monte Tabor e lá se transfigura diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes tornaram-se brancas como a luz, tão brancas que nenhuma lavadeira do mundo poderia alvejá-las. Sobre a montanha, eu já falei, né? O Vinícius explicou, né? Nas Sagradas Escrituras, o lugar da revelação de Deus é a transfiguração. Sobre a ótica da reencarnação, a montanha seriam as reencarnações necessárias para superar os obstáculos e retornar a Deus, a fonte. Tá? Fazendo um resumozinho para fixar, em relação à transmigração, você tem na explicação católica a fé e a Eucaristia. E na explicação espírita, você tem a irradiação fluídica. E também em relação à reencarnação. Esse aspecto, gente, eu digo para vocês que há uma convergência aí, sobre o Monte Tabor, não é? O Monte Tabor como simbologia dos obstáculos que o espírito humano encontra para chegar a Deus, né?
No Espiritismo, isso é explicado através das reencarnações, certo? Agora, nós vamos entrando nesse estudo que eu fiz em 1992, publicado em 2000, com apoio do querido e saudoso Hermínio Miranda. É a ressurreição da carne. Então, a divergência entre as religiões judaico-cristãs, né, o catolicismo, o protestantismo, e as religiões não judaico-cristãs, o espiritismo e tantas outras religiões, né, está na questão da ressurreição da carne. É a carne, tá? Então, é na frase ressurreição da carne que encontra-se o ponto de divergências e confusões sobre a vida além da morte, na interpretação que vem sendo dada. Então eu fui buscar lá na Bíblia, eu fui buscar recursos e encontrei Coríntios 1. Então em Coríntios 1, capítulo 15, versículos de 42 e 47, você encontra: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. O arcebispo, ele fala isso na forma dele, né? Ele fala sobre essa questão. É semeado em desonra e ressuscita em glória. Essa glória que é dada por Jesus, ok? É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Aí, o Espiritismo ele vai se aprofundar nessa explicação, nesse entendimento, né? Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, a própria Bíblia, gente, sinaliza as diferenças fundamentais, né? Ainda em Coríntios 1, capítulo 15, versículos 44 a 49, você vai ver lá. Desde que no mundo iniciou-se a evolução espiritual dos seres humanos, a Bíblia nos relata a genealogia dos seres humanos que continham espíritos mais evoluídos. É a semente primeira lançada pelo Criador, a fim de se espalhar pelo mundo, aperfeiçoando as energias formadas nos seres humanos que habitavam o planeta Terra. Uma energia mais pura, misturando com uma energia mais bruta, formará uma terceira energia menos bruta, e assim sucessivamente, até que elas sejam lapidadas como um diamante, que na sua forma primitiva é fosco, mas quando lapidado torna-se resplandecente. Então, através das reencarnações, seria essa lapidação dessa centelha que vem, né? É pura e vai, através das reencarnações, nos seus aprendizados, na superação das dificuldades, das limitações. Então, vai até se resplandecer como um diamante, né? O Criador, ao jogar as primeiras sementes em nosso planeta, a fim de evoluírem e se multiplicarem, quer que as mesmas evoluem até um grau de que se tornem independentes, livres, capazes de compreenderem toda a sua obra, pois somente depois da ressurreição é que temos a plenitude espiritual. Quando chamamos de corpo natural a esta sociedade que habita em nós, é porque nossos conhecimentos ainda são terrenos. Porque se fosse no plano celestial,
chamaríamos de corpo espiritual. Mas primeiro é o animal, natural, depois o espiritual. Esse texto eu peguei do site Deus, Ciência, Religião. E também vou colocar lá na descrição. A doutrina espírita, a doutrina teosófica, a visão das religiões não judaico-cristãs, elas são mais ampliadas, elas aprofundam mais o entendimento sobre a vida, né? Então, elas consideram que a existência de 7 corpos espirituais, inclusive o corpo físico. Então, por esse esquema aqui, você pode ver, ó, nós temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo espiritual, o corpo galáctico ou forma de chama trina celestial e o corpo causal ou búdico, tá? Nesse outro esquema aqui tá mais simples, mas de bom entendimento, né? Você vai ver esses 7 corpos, as camadas desses 7 corpos. E nesse último esquema aqui, eu procurei detalhar um pouco mais, né, para você entender tudo que a gente está falando até agora, tá? Do corpo físico, corpo espiritual, o que é isso, como é entendido isso, né? Então esse esquema eu acho que está bem legal, eu acho que você vai conseguir captar, né? Segundo José Roberto Godoy, o corpo físico é reflexo do corpo espiritual. Depois você tem o duplo etérico. Depois você tem o corpo espiritual. E depois o corpo mental. E por fim o espírito. Esse que volta, vem da fonte, que é o Criador, que é Deus, e volta para ele. Tá? Então, segundo José Godoy, ele diz o seguinte, que o corpo físico é reflexo do corpo espiritual. E o corpo espiritual é derivado do corpo mental. E o corpo mental, ele existe antes da formação do corpo espiritual. E o perispírito, Sônia? O perispírito, ele é essa junção aqui, do corpo espiritual com o corpo mental, tá? Segundo a doutrina católica, nós cremos na verdadeira ressurreição desta carne que possuímos agora. Essa é a visão católica. A visão espírita, a visão teosófica, o que ressurge é a criatura, é o espírito que volta resplandecente, que volta imbuído de sua divindade. E citando Buda, quando ele chega ao nirvana, a iluminação, e sim ele retorna à fonte, tá? Essa explicação eu vou deixar também na descrição, a live, que é a entrevista do José Roberto Godoy na TV Web Luz. Ali você vai ter mais esmiuçadinho, tá? Aqui são provocações, eu sempre digo para vocês, né? É o meu estudo, tá? A conclusão que eu tirei, a conclusão que eu cheguei, né? Que não há esse confronto, há sim, no meu entender, o equívoco em dizer carne e não criatura, carne e não espírito. Segundo as minhas conclusões dos meus estudos, o que ressurge é o espírito renovado, iluminado. Vamos fazer um estudo comparativo de uma parte aqui, de um trecho de Coríntios 1,
capítulo 15, versículo 44. Diz o capítulo: pela morte, a alma é separada do corpo, mas na ressurreição, Deus restituirá a vida incorruptível ao nosso corpo transformado, reunindo a nossa alma. Tal como Cristo ressuscitou e vive para sempre, todos nós ressuscitaremos no último dia. Nós cremos na verdadeira ressurreição desta carne que possuímos agora. No entanto, semeia-se no túmulo um corpo corruptível e ressuscita um corpo incorruptível, um corpo espiritual. Vamos ver parte a parte esse trecho à luz do espiritismo, de outras religiões, certo? Então, vamos à primeira frase. Pela morte, a alma é separada do corpo. Aí, há uma concordância doutrinária entre catolicismo e kardecismo. Ambas as crenças concordam que, na morte física, a alma sai do corpo. Segundo, na ressurreição, Deus restituirá a vida incorruptível ao nosso corpo transformado, reunindo a nossa alma. Essa parte é uma parte fundamental para a gente entender o sentido que o catolicismo dá à ressurreição. Como a doutrina católica, ela iguala o espírito humano a Jesus. De que forma? Por que meio? Vamos lá. No catolicismo, o espírito humano se torna perfeito a partir do sacrifício de Jesus na cruz. Isso está em Hebreus 10, versículos de 10 a 39. Tornando apto a realizar a ressurreição da mesma forma que Jesus. Porém, na Bíblia, há sinais de que não é o corpo físico terreno que é ressuscitado, mas sim o corpo sutil, que seria a materialização. Na explicação espírita, seria a materialização. Quando Jesus aparece para os apóstolos, não me toques, porque eu ainda não fui ao Pai. Então, na explicação espírita, seria a materialização de Jesus, né? A transfiguração, né? Isso está em Lucas 24 e João 20. No kardecismo e nas religiões orientais, a grande maioria das religiões orientais tem ensinado uma constituição mais complexa do homem espírito. Elas falam dos 7 corpos espirituais interpenetrados, que a gente acabou de ver, os mais diáfanos ocupando a mesma porção espacial dos mais densos, perfeitamente definidos, mas vibrando em dimensões espaciais diferentes, onde as propriedades, funções e manifestações são distintas. Por sua vez, o Espiritismo considera o homem como uma trilogia: corpo somático ou físico, perispírito e espírito. Então, gente, a explicação bíblica, vamos dizer assim, o argumento que seria o da fé, né? Seria uma crença dogmática, ou seja, inquestionável, no Espiritismo se torna lógico. Jesus ressuscita, ressurge, o seu espírito ressurge, e ele aparece aos apóstolos através da materialização. Os católicos não creem nisso, né? Então, são concepções doutrinárias, né? Que aqui eu estou colocando a minha, tá certo? E a minha que está sintonizada às explicações espíritas.
uma outra parte aí do Coríntios, né? Tal como Cristo ressuscitou e vive para sempre, todos nós ressuscitaremos no último dia. No kardecismo e religiões orientais, o espírito humano somente poderá evoluir e voltar ao Criador após alcançar a sabedoria divina, através das reencarnações. Nesse aspecto, o espírito humano não é comparado a Jesus. Veja aí, estão as divergências. Não só nessa questão da carne e da criatura, mas também a visão que se tem do espírito humano e do Jesus, né? Enquanto o catolicismo coloca o espírito humano no mesmo pé de igualdade de Jesus, em que Jesus habilita o homem a ressuscitar como ele, já no espiritismo, no kardecismo, esse espírito humano ele tem que se igualar a Jesus em termos de, primeiro ele tem que evoluir, primeiro ele tem que alcançar a iluminação. Ele só alcança a iluminação através das inúmeras e necessárias reencarnações, não é? Então ele, nesse aspecto, o espírito humano não é comparado a Jesus. Jesus, que está à direita de Deus Pai, ou seja, ele já alcançou a máxima iluminação e está integrado ao Criador. Outra frase. Nós cremos na verdadeira ressurreição desta carne que possuímos agora. Para o kardecismo, a carne é invólucro temporário, corruptível, do espírito eterno, que é incorruptível. Assim, a carne serve somente a uma encarnação. No entanto, semeia-se no túmulo um corpo corruptível. E isso está em concordância entre as religiões. Ao túmulo desce o corpo que serviu ao espírito naquela encarnação. Eu vou dar o meu exemplo, né? Então, essa personagem aqui, que vos fala, ela só existe neste século 20 e 21. O meu espírito é eterno. O meu espírito continuará a sua jornada. Por último, a última frase, ressuscita um corpo incorruptível, um corpo espiritual. Nesta frase também vemos a concordância entre as religiões, porém com interpretações diferentes entre doutrinadores católicos e espíritas. Então, é importante que a gente vá fazendo a leitura com calma e estudando as doutrinas para saber, né, aonde se encaixa. E claro, gente, isso tudo é uma questão de te dar talvez uma segurança mais emocional. É sempre bom a gente estudar, porque a questão da sintonia espiritual, ela independe disso aqui. Independe, né? Mas assim, esse estudo partiu de um conflito, né? Do ressurgir com a própria carne. Então, realmente, isso deu um baque, né? Como é que é isso? Essa Sônia aqui vai morrer. Esse personagem vai ficar aqui no século XX, século XXI. Não continua. Eu não vou ressurgir. Eu, Sônia. Senão eu ficaria parado. As limitações que eu tenho, que eu não superei nesta vida, imagina, vou ficar ali no meu entendimento, certo? No meu entendimento. Para mim é muito mais lógico, na minha crença, imaginar que o meu espírito vai ter a oportunidade de, em outras encarnações,
é superar as limitações não superadas nesta vida, até eu chegar à sabedoria de forma a ser capaz de voltar à fonte criadora, Deus, tá? Espírito, vida após a morte, Deus, seres iluminados, seres das trevas. Esses são alguns axiomas utilizados como princípios doutrinários no catolicismo, no kardecismo e outras religiões, porém vamos ver que cada um deles possui diferentes sentidos em cada religião. Espírito. Há uma convergência de sentido. O espírito, tanto no catolicismo como no kardecismo e outras religiões, ele é eterno. Ele sempre sobrevive à morte física. É diferente do ateísmo, né? Para o ateu, a vida acaba aqui. Morreu, acabou. Tá? Vida após a morte. Pela Igreja Romana, o espírito sobe ao céu ou desce ao inferno e lá espera a ressurreição. No kardecismo, o espírito passa ao plano astral, onde não há céu ou inferno, mas ambientes criados pelo próprio espírito, onde há trabalho e aprendizado e onde o espírito se refaz e se prepara para a nova encarnação, se for necessário no processo de seu aprendizado evolutivo na Terra ou outro planeta. Deus. Todas as religiões creem que há um Criador de todas as coisas. Seres iluminados. Na Igreja são os santos. No kardecismo são espíritos de luz. Seres das trevas. Na Igreja é Satanás ou anjo caído. No espiritismo são espíritos errantes, trevosos, ignorantes de sua missão e que pelo desenvolvimento dos instintos maus vagam sem rumo. A ressurreição da carne, que é impossibilitada pelas leis científicas, se revela como ressurreição do espírito. É o espírito que restabelece seu vínculo com a fonte de onde foi gerado, após seu processo evolutivo pelas reencarnações. Assim, percebe-se que não há discrepância entre a reencarnação e a ressurreição do espírito, pois são etapas de um mesmo ciclo evolutivo. Aqui nós temos o diagrama evolutivo. Você vê aqui a criação do espírito, ou seja, é a centelha do Criador. Essa centelha que vai sendo transportada para os planetas, para a sua evolução, o seu aprendizado. Então, em sua forma original, é uma energia, um sopro da fonte criadora. O espírito está em estágio embrionário, onde não está desenvolvido nem para o bem nem para o mal. Nesse desenho aqui do meio, né, é a reencarnação, são as etapas reencarnatórias. O espírito encarna em forma física para viver no planeta, com o objetivo de desenvolver todas as suas potencialidades. E a ressurreição do espírito, coloquei aqui esse desenho em forma de pirâmide, é a etapa final do espírito, quando completado seu processo evolutivo no planeta. Ele retoma a forma original de espírito, porém com mais glorificação energética, estando pronto para missões mais elevadas. Bom, vamos a algumas conclusões. Primeiro, em relação à diversidade religiosa. Vocês podem ver que há concepções diferentes. A forma como se entende uma manifestação. Isso é do homem, é natural, e é de dentro para fora.
Claro que existem também interesses institucionais, a gente não pode esquecer, mas eu não vou entrar nessa aqui. Eu quero chamar a atenção para o respeito à forma como as pessoas entendem, sentem e aceitam aqueles axiomas, aqueles princípios doutrinários. Isso é muito importante para a gente viver em sociedade, por isso que lá na parte 1 eu chamei a atenção sobre isso, né? Porque esse canal é de educação política e a diversidade, ela é o fundamento da sociedade. Eu vou falar só da sociedade brasileira, né? Então, você veja que existe um desrespeito muito grande à ausência de reconhecimento de doutrinas diferenciadas. E a gente precisa rever esse comportamento antissocial, anticonstitucional. Essa é a primeira conclusão em relação ao comportamento, né? Que a gente observa principalmente de líderes religiosos, né? Uma outra coisa também, que dentro dessa questão do desrespeito à diversidade religiosa, é o não reconhecimento às pesquisas. Existem pesquisas, e muitas e sérias, sobre a reencarnação, né? Então, há pessoas que afirmam que relatos de vidas passadas é resultado de distúrbios mentais, demonstra ausência de pesquisa abrangente, ausência de respeito às instituições e aos inúmeros pesquisadores sérios e responsáveis que vêm há décadas estudando o fenômeno e ausência de respeito às experiências pessoais. Vamos lembrar que a parte 1 e a parte 2 é exatamente eu trouxe esse alerta ao cuidado que a gente tem que ter para a gente mesmo, né? Sobre os nossos pensamentos, as nossas memórias, não é? Então, a parte científica ela é fundamental. Aliás, gente, eu só ando de mão dada com a ciência. As minhas crenças, elas têm que ser baseadas na ciência. Eu não consigo crer por crer, como colocou o arcebispo, mas eu respeito a colocação dele, eu respeito o posicionamento dele, que é o posicionamento da fé, né? Até o momento não há nenhuma prova irrefutável que garanta que a reencarnação não é um fenômeno legítimo. Pelo contrário, já se tem registros de investigações científicas que comprovaram a veracidade das lembranças de vidas passadas. Há outra coisa importante, uma outra conclusão. A crença nos espíritos não está vinculada à crença na reencarnação. O fato de eu acreditar na existência de espíritos não me faz uma reencarnacionista. Por quê? Porque a reencarnação são as memórias que surgem espontaneamente, né? Então eu posso acreditar nos espíritos, eu posso até ver e ter, né, esse dom, mas não ter lembranças de vidas passadas, entendeu? É nesse sentido que eu quero te dizer, né? A crença na reencarnação também não leva necessariamente à adesão à religião espírita. Eu posso ter lembranças de vidas passadas, mas não ter sintonia com o espiritismo. É possível isso, mas é claro que é, tá? A reencarnação é um fenômeno psicobiofísico, pois se origina na memória e, portanto, pode ser investigado cientificamente, sim. Como eu coloquei lá atrás a questão das ciências humanas,
que tem uma metodologia própria, mais qualitativa, tá? Mas que tem, por exemplo, a sociologia está nas ciências humanas, né? Então são metodologias diferenciadas das ciências naturais, né? A reencarnação não é um fato social, porém é um fenômeno que ocorre historicamente em diversas culturas. O fato de possuir uma religião não está vinculado à instituição social religiosa, tá? O estudo da memória se faz no sistema límbico do cérebro, no hipocampo, lobo temporal e lobo frontal. É possível que ocorram falsas memórias por problemas no lobo frontal do córtex cerebral. Em relação à reencarnação e ressurreição, não há divergências. Aí é o ponto fundamental dessa conclusão, que me motivou e que fecha esse trabalho. Não há discrepância, não há divergência, pois cada um é uma etapa do espírito no processo de evolução. A ciência multidisciplinar, com teoria e método, está apta a investigar os relatos de vidas passadas, de forma a afastar os casos de psicopatologias e auxiliar a pessoa que genuinamente passa por uma experiência de memória retrocognitiva a melhorar sua vida no presente. Nessa questão que é o ponto central, né? É o foco central do nosso trabalho, que é da reencarnação e ressurreição, é a questão da carne e do espírito. Então, para o meu entendimento, e também pelos estudos, vamos lembrar aqui do padre Ezequiel Neto, dos sentidos que é dado, né, aos termos, lembra disso? A carne é a criatura, então o que ressurge não é a carne, o que ressurge, o que volta para a fonte é o espírito evoluído, e também citando novamente Buda, né, que volta, que alcança o nirvana, tá? Para que se finalize o conflito entre as religiões judaico-cristãs e religiões espíritas em relação à ressurreição e reencarnação, seria preciso mudar o sentido da ressurreição em relação ao espírito humano, que tem por base de seus argumentos a fé, enquanto que os reencarnacionistas baseiam suas crenças nas memórias espontâneas e nas comprovações dos fatos que, surgidos da memória, são estranhos na vida presente. Uma outra questão também que já ia esquecendo e é fundamental, né, é que a pessoa que acredita na reencarnação não se considera igual a Jesus. Jesus é um ser que alcançou a iluminação, né? É um mestre. Então, o espírito humano ainda vai alcançar. Essa é a diferença entre a religião católica, que diz que o homem também está apto à ressurreição pelo sacrifício de Jesus na cruz, né? Já o reencarnacionista, ele olha a reencarnação como, sim, etapas de aprendizado para chegar à iluminação e alcançar Jesus. É uma diferença do princípio doutrinário aí, tá? Pelos vários artigos católicos recentes sobre o tema, percebe-se que não haverá mudança e que o cabo de força para que uma crença prevaleça sobre a outra permanecerá. Infelizmente, é a conclusão que eu chego hoje, né? A partir daqueles relatos de 2018 e 2022 desses 3 padres, né? 2 padres e um missionário. Então, a Igreja Católica, ela tem esse sentido, inclusive o padre Paulo Ricardo, né?
ele detona, ele desqualifica o kardecismo e o espiritismo, né? Então eu fico, infelizmente, né, é muito triste a gente ver um líder religioso que não respeita outros líderes religiosos e outras religiões. Isso é muito sério para mim, é muito grave. Importante para cada um que baseia sua visão de mundo na fé ou na certeza das sucessivas vidas como bênção do Criador é que o fundamental é o viver no amor, viver com amor e respeito às diferentes manifestações religiosas. Essa é a minha conclusão. Pode não ser a sua. Importante é que haja um sentido para a vida. A gente sempre tem que buscar um sentido para viver, né? Senão fica difícil. Então, a ciência existe para tirar as narrativas do vazio, que sem evidências se fixam como mitos. O cruzamento da narrativa com dados levantados dão consistência histórica quando essa se torna necessária. Para o indivíduo, basta o entendimento de que sua vida tem um sentido. E como eu disse, nada se faz sozinho. E nós temos aí uma lista imensa de pesquisadores que vêm se debruçando a desvendar os mistérios dessa manifestação tão interessante que são essas memórias de vidas passadas. Aqui eu quero agradecer a alguns pesquisadores, como João Alberto Fiorini, que é delegado de polícia e pesquisador desde 1999, que vem pesquisando as marcas de nascença e impressões digitais relacionadas à reencarnação. Hernani Guimarães Andrade, falecido em 2003, engenheiro e fundador do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Oswaldo Shimoda, terapeuta holístico, que faz terapia de regressão evolutiva. Brian Leslie Weiss. Ricardo Di Bernardi, homeopata. Ramendra Nath Banerjee, da Universidade de Jaipur, província de Rajasthan, na Índia. Ian Stevenson, catedrático de Neurologia e Psiquiatria da Universidade de Virgínia, que foi um pioneiro na pesquisa e na publicação de pesquisas na área de regressão de memória. Inácio Ferreira de Oliveira, falecido em 1988, médico. E são outros. Deixo aqui um bônus, que é a reencarnação, o estudo da reencarnação no judaísmo e na África, na religião Yorubá, Nigéria, África. No judaísmo, nós temos o Gilgul, transmigração das almas. Gilgul é um conceito de reencarnação no misticismo esotérico cabalístico do judaísmo moderno. Em hebraico, a palavra Gilgul significa ciclo ou roda, e Neshmu é o plural para almas. As almas são vistas como percorrendo ciclos através de vidas ou encarnações, sendo ligadas a diferentes corpos humanos ao longo do tempo. O rabino Aryeh Kaplan afirmou certa vez que não é possível entender a Kabbalah sem acreditar na eternidade da alma e suas reencarnações. No Sefer Habai, o livro da iluminação, escrito por volta de 1180, os primeiros comentários explícitos sobre esse tema. Porém, sabe-se que as fontes deste livro são muito mais antigas, a tradição oral e velhos manuscritos.
A reencarnação para os cabalistas faz parte do processo do Tikkun, destino, karma, que cada alma deve realizar. Tikkun significa correção. Cada reencarnação é uma tentativa das almas livrarem-se das suas clipot ou cascas, que são bloqueios que as impedem no seu caminho em direção à união com a deidade. A reencarnação na religião Yorubá, Nigéria, África. A morte é uma mudança de uma vida para outra com a condição determinada por Olorum Olodumare, que é Deus, para voltar à terra chamada de Atuiya, reencarnação. Para os Yorubás, o espírito sempre volta com laços com a mesma família anterior. Quando isso ocorre, eles dão atenção especial a esta criança e, dependendo do sexo, ela recebe o nome especial, como Babajide, papai acordou e chegou, Babatunde, o pai voltou, Iaobô, a mãe retornou, Iatunde, a mãe voltou, ou Omotunde, a criança voltou. Retornar para o mundo físico é um privilégio, pois além de possibilitar um novo contato com os familiares, o espírito tem uma nova oportunidade de aperfeiçoamento. Ki Titum Bibi Lobi Aie, salve o novo nascimento que nos trouxe ao mundo. Ayumbe Ni Ifajuro Beko, saudade sim, tristeza não. Mojuba, meus respeitos e meu agradecimento a cada um que vem aqui, que prestigia esse canal. Mas eu quero deixar um agradecimento especial aos amigos Vera Lírio, Diego Jordan e Simone Quemelo, que são pessoas que volta e meia estão sempre aqui, dando sua contribuição, seus comentários. Isso me gratifica muito. Eu sou muito agradecida. A vocês, tudo de bom sempre. E eu espero também sempre merecer o carinho de vocês e a confiança. Até a próxima.